Quando Jacó estava voltando do campo, ao anoitecer, Leia saiu ao encontro dele e disse: É comigo que terá relações, pois eu comprei esse direito com as mandrágoras do meu filho. Assim ele se deitou com ela naquela noite. E Deus ouviu e atendeu Leia. Ela ficou grávida e deu um quinto filho a Jacó. Então Leia disse: Deus me deu meu salário, porque dei minha serva ao meu marido, de modo que lhe deu o nome de Issacar. Leia ficou grávida mais uma vez e deu um sexto filho a Jacó. Leia disse então: Deus me deu, sim, deu a mim um bom presente. Finalmente meu marido vai me tolerar, pois lhe dei 6 filhos, de modo que lhe deu o nome de Zebulão. Depois ela teve uma filha e lhe deu o nome de Diná. Finalmente Deus se lembrou de Raquel e Deus a ouviu e atendeu, tornando possível que ela ficasse grávida. Ela ficou grávida e teve um filho. Disse então: Deus tirou a minha desonra, de modo que lhe deu o nome de José, dizendo: Jeová me acrescentou outro filho. Depois que Raquel deu à luz José, Jacó disse imediatamente a Labão: Deixe-me partir, a fim de que eu volte para o meu lugar e para a minha terra. Dê-me as minhas esposas e os meus filhos, pelos quais o servi, para que eu vá, pois o Senhor sabe muito bem como eu o servi. Labão lhe disse então: Se eu achei favor aos seus olhos, entendi pelos presságios que Jeová está me abençoando por sua causa. E acrescentou: Estipule o seu salário e o darei a você. De modo que Jacó lhe disse: O Senhor sabe como eu o servi e como os seus rebanhos têm prosperado comigo. Antes de eu vir, era pouco o que o Senhor tinha, mas seus rebanhos aumentaram e se multiplicaram. E Jeová tem abençoado o Senhor desde que cheguei. Agora, quando farei algo para minha própria família? Ele perguntou então: O que lhe devo dar? E Jacó respondeu: Não me dará absolutamente nada. Voltarei a pastorear o seu rebanho e a cuidar dele, se o Senhor fizer o seguinte para mim: Vou passar hoje por todo o seu rebanho. Separe dele toda ovelha pintada ou malhada, todo carneirinho marrom escuro e toda cabra malhada ou pintada. De agora em diante, esses serão o meu salário, e minha retidão falará por mim no futuro, no dia em que o Senhor vier para inspecionar o meu salário. Se houver comigo alguma cabra que não seja pintada ou malhada, e algum carneirinho que não seja marrom escuro, será considerado furtado. Diante disso, Labão disse: Isso é excelente, aconteça segundo a sua palavra. Então, naquele dia, Labão separou os bodes listrados e os malhados, e todas as cabras pintadas e as malhadas, todo aquele em que havia algo de branco e todo carneirinho marrom escuro, e os entregou aos cuidados de seus filhos. Depois ele estabeleceu uma distância de 3 dias de viagem entre Cis e Jacó, e Jacó pastoreava o restante dos rebanhos de Labão. Jacó pegou então varas ainda verdes de estoraque, de amendoeira e de plátano, e fez nelas manchas brancas, descascando as varas e deixando exposta a sua parte branca. Depois colocou as varas descascadas diante do rebanho, nas calhas, nos bebedouros, onde os rebanhos iam beber água, para que se acasalassem diante delas quando fossem beber. Assim os rebanhos se acasalavam diante das varas, e os rebanhos produziam crias listradas, pintadas e malhadas. Então Jacó separou esses carneirinhos e virou os rebanhos de forma que os animais dos rebanhos de Labão ficassem de frente para os listrados e todos os marrons escuros. Depois separou os seus próprios rebanhos e não os misturou com os rebanhos de Labão. E sempre que os animais robustos entravam no cio, Jacó colocava as varas nos bebedouros diante dos olhos dos rebanhos, para que se acasalassem, perto das varas. Mas quando os animais eram fracos, não colocava as varas ali, de modo que os fracos sempre ficavam para Labão, mas os robustos para Jacó. Desse modo, o homem prosperou muito, e passou a ter grandes rebanhos, servas e servos, camelos e jumentos. Então Jacó ficou sabendo do que os filhos de Labão diziam. Jacó tomou tudo o que pertencia a nosso pai e acumulou toda essa riqueza daquilo que pertencia a nosso pai. E quando Jacó olhava para o rosto de Labão, via que a atitude de Labão para com ele já não era como antes. Finalmente Jeová disse a Jacó: Volte à terra dos seus pais e aos seus parentes, e eu continuarei com você. Então Jacó mandou chamar Raquel e Leia ao campo onde estava o seu rebanho, e disse-lhes: Estou vendo que a atitude de seu pai para comigo mudou, mas o Deus de meu pai tem estado comigo. Vocês sabem muito bem que servi o seu pai com todas as minhas forças, e seu pai tentou me enganar e mudou o meu salário 10 vezes, mas Deus não permitiu que ele me prejudicasse.